Adalberto era um homem que trabalhava em uma loja de brinquedos e, em alguns momentos, era voluntário em uma escola como ajudante de professores para crianças. E ele se dava muito bem com as crianças e sabia divertir elas bem, mas ele tinha dificuldade nos seus relacionamentos amorosos. Ele não conseguia arranjar uma namorada ou ninguém que se interessasse por ele, pois achava ele muito infantil e que agia muito na brincadeira. E, um certo tempo, ele acabou conhecendo pela internet uma garotinha chamada Aninha, que era uma modelo e que, quando conheceu ele e viu sobre o trabalho dele, ficou impressionada com ele, achou ele divertido e começou a interagir pela internet com ele. Pois via que às vezes ele trabalhava como palhaço em alguns locais para divertir as crianças e às vezes até se fantasiava de Papai Noel em algumas épocas. Mas ele tinha um problema que muitas das vezes ele não contava para ninguém, era que ele acabava se atraindo muito por crianças e ele tentava ao máximo esconder isso das pessoas e ele se sentia muito ruim por causa disso. E num dia, trabalhando na escola, ele acabou vendo a Aninha, que foi transferida para lá, e ao vê-lo, chegou lá perto dele, abraçou ele e disse que estava feliz de poder conhecer o amiguinho dela da internet. E ele disse o mesmo e foi ver que ela foi colocada na sala que ele trabalhava e ele começou a se dar bem com ela. Ela brincava bastante com ele e constantemente chamava ele para ajudar ela com o que ela tinha dificuldade e ensinava ela com paciência quando ela precisava de ajuda. Só que, com o passar do tempo, eles começaram a ficar mais próximos, como amigos, e Adalberto começou a sentir aquela pressão, aquela atração por crianças que ele tentava esconder, e percebeu que isso está começando a se dar muito com a Aninha, nele. E no momento em que ela estava junto com ele tentava se distrair pegando o celular para mexer em outras coisas, só que ela tirava o celular da mão dele e falava para ele olhar o que ela estava fazendo, e muitas das vezes ele acabava tendo que sair para o banheiro para tentar se acalmar um pouco. Só que ele percebia que isso estava aumentando. E como ele não namorar com ninguém, isso era um sofrimento para ele, porque ele não tinha com quem se relacionar, e isso era uma coisa que não parava. E para tentar extravasar isso, ele ia para a internet encontrar vídeos de mulheres, mas isso não parecia ser tão interessante para ele quanto uma mais nova. E Adalberto começou a se sentir ruim por causa disso, porque ele não queria que seu amiguinho descobrisse o jeito que ele via para ela, olhava para ela. Então, ele começou a evitar mais qualquer tipo de contato. Quando ela chamava, ele não dava tanta atenção. E quando ela procurava sentar bem perto dele, segurar a mão dele, ele cruzava os braços antes que ela pudesse pegar a mão dele. E toda vez que ele chegava à noite na casa dele, ele já ia procurar o vídeo das mulheres para tentar se extravasar mais. Mas ele cada vez mais começava a ter pensamentos com a Aninha, pensando como ela era bonita. E ele gritava, surtando com isso, e não estava aguentando mais, e começou a ter sonhos com ela, e ele acordava no meio da noite, no meio desses sonhos, e teve uns dias que foram se passando que ela não apareceu na escola, ele estava meio preocupado, mas procurou não saber muito sobre ela, e quando ela voltou, ela foi e abraçou ele por trás, em um dia, e disse que estava com saudade do amiguinho dela, e ele disse que meio que estava com saudade dela, e voltou a fazer o que estava fazendo, sem dar muita atenção. Mas ela disse que depois de tanto tempo longe, eles não deveriam ficar se ignorando assim. E ela disse que a família dela ia num parque à tarde e queria que ele fosse junto, já que o pai dela também gostou dele. E à tarde, eles foram num parque e a Aninha pediu para que ele empurrasse ela no balanço e acompanhasse ele numa gangorra e fizesse mais coisas por lá, brincasse com ela. E os pais da Aninha disseram que, como ele era ótimo com criança, queria deixar ele como babá para cuidar dela nos momentos que ele sai, já que confiava bastante nele e ele também se dava bem com a Aninha. Ele acabou aceitando porque viu que foi uma alta quantia que pagaram a ele. E ele ficava cuidando da Aninha nos períodos que eles saíam.
E ele começou a se sentir mais ruim com isso, por causa do que ficava sentindo por causa dela, e às vezes dos sonhos. E ele tentou manter distância, não ficar encostando muito. Até que teve um dia que eles foram para um parque aquático, e aí, no momento que estavam em uma piscina rasa, a Aninha viu o Adalberto que estava sentado já cansado em uma piscina, e foi sentou no colo dele, e disse que ele parecia estar muito cansado, não queria ir para um local com sombra para poder descansar um pouco e tomar um sorvete. Adalberto disse que era uma ótima ideia, e aí se levantou e foi para um outro local, fazer o que ela tinha dito, e ela foi atrás dele, e ela perguntou se ele não ia segurar a mão dela, e ele disse que não precisava. E foi fazer o que ela havia dito. E quando voltaram para as casas deles, e Adalberto não parava de pensar na cena no momento que ela sentou no colo dele, e ele não aguentava mais, foi pro banheiro pegar o celular dele, só que tudo que ele conseguia pensar era na Aninha. Ele não aguentou mais e jogou o celular na parede, e disse que era para esses pensamentos pararem, e não aguentava mais, e acabou se deitando no fundo do banheiro, até que passou um tempo, ele resolveu viajar e dar um tempo dessa rotina, porque todo dia ele acabava vendo ela, e se continuasse assim, ele iria acabar machucando ela. E num dia que ele ia embora, ele não avisou a Aninha nem os pais dela, que haviam ligado para ele se ele estava disponível para cuidar dela. Ele disse que não, que ele iria viajar, e quando ele disse que ele já estava para embarcar em um ônibus para uma viagem, pouco tempo depois acabou aparecendo a Aninha com os pais dela, e eles disseram que foram se despedir dele, mas a Aninha que insistiu em vir se despedir, e ela abraçou ele e disse que iria ficar com saudade. E ele disse que ele só precisava dar um tempo do trabalho aqui. E ela disse que iria ficar com saudade do amiguinho de todo dia dela, de brincar. E ela começou a chorar um pouco. E ele também ficou triste. E ela perguntou se ele precisava mesmo ir embora. E ele sussurrou bem baixo para ela que é para te proteger da minha maldade. E ela perguntou o que foi que ele disse. Ele disse que não era nada importante. E montou no ônibus e foi embora vendo ela acenando para ir. E ele foi para uma outra cidade onde não tinha sinal de telefone e ficou lá um tempo. E passeando uma tarde, acabou chegando perto de um campo de vôlei, que acabaram jogando a bola para fora e pediram para ele jogar de volta. E ele fez um saque bom e os meninos de lá disseram que eles queriam aprender como fazer esse tipo de saque. E ele disse que podia ensinar para eles. Ele ensinava crianças aonde ele trabalhava e poderia ensiná-las também. E ele estava lá ensinando os meninos quando apareceu lá uma mulher e disse que era professora deles de educação física e que já tinha tentado ensinar várias vezes eles a dar esse tipo de saque. E ele disse que ele cuidava de crianças aonde ele trabalha e ele sabe lidar com as crianças assim, ensinar elas bem a fazer essas coisas. E ele mostrou lá como ele fazia essa técnica de saque e os meninos disseram que queriam aprender mais com ele como fazer essas coisas. E a mulher disse que o nome dela era Joana e que ela é professora de criança e ela já tinha visto vários professores que às vezes não se interessam tanto por crianças assim, ensiná-las para fazer essas coisas. Ele disse que ele gosta de crianças, por isso que ele tem muito prazer em ajudar elas. E a Joana disse que parece que eles têm algo em comum. E após ela ter dado o número de telefone dela, eles começaram a conversar. Assim que ele conseguiu chegar em um local onde tinha internet. E passaram um tempo conversando até que resolveram sair. E quando Joana contou dos seus relacionamentos que não deram certo, ele falou que às vezes ele não conseguia ter um relacionamento com ninguém. Ele diz que parece ser uma maldição para ele não conseguir relacionamento nenhum com ninguém. É tão difícil. E ela disse que ela às vezes tem a mesma impressão dela própria. Parece que ela só encontra relacionamentos que estão fadados ao fracasso. E o Adalberto disse que eles poderiam se complementar, então. Um que nunca dá certo e um que parece que nunca consegue. E os dois riram e começaram a trocar mais mensagens. Até que num dia, Adalberto acabou recebendo uma mensagem da mãe da Aninha, que acabou fazendo uma ligação de vídeo
e passou para a Aninha, que disse que estava com muita saudade dele. E nesse momento acabou chegando a Joana atrás dele e perguntou quem era e falou que era uma criança que ele cuida na cidade que ele mora. E ela falou um pouco com a Joana, falando que era a namorada do Adalberto, e ela disse que estava com saudade, que amava ele, e desligou. E Adalberto ficou meio mexido com isso e começou a chorar. E Joana perguntou por que ele estava assim, e ele disse que não aguentava mais. E ela perguntou o que ele tinha, e ele contou que foi por causa dela que ele veio embora, mas ele queria saber se poderia confiar na Joana, e ela disse que sim. E ele contou que, na verdade, ele veio embora porque ele estava tão atraído por essa menininha, e ele passar tanto tempo junto com ela, e ele estava com medo de acabar fazendo alguma coisa com ela e acabar machucando. Então eu resolvi me mudar de cidade por um tempo, ou talvez não voltar mais, para evitar com que eu fizesse qualquer coisa com ela. E Joana disse que isso era nojento, você é um monstro, e acabou saindo de lá e deixando ele sozinho. E ele passou o dia sem comer quase nada e nem conseguir dormir direito, só ficar na cama, mas sem fazer nada. Até que uns 3 dias, que ele já estava muito fraco, Joana bateu na porta dele e perguntou como ele estava. E ele disse que já esteve melhor. E Joana disse que ele estava horrível, parecia que não comia faz dias. Ele disse que não estava bem e que acha que prefere ficar sozinho, que é melhor eles terminarem. E Joana disse que ele não precisava fazer isso. Ela não terminou com ele, só ficou indignada com o que ele disse, porque isso é revoltante. E ele disse que ele não merece ter amor nem carinho, porque ele é um monstro. E Joana disse que ela pesquisou sobre por que muitas das vezes algumas pessoas podem se sentir assim. E ela achou algumas pesquisas na internet e viu que uma das causas pode ser que a pessoa já tenha sofrido algum abuso na infância. E Adalberto disse que aconteceu com ele. Um amigo do tio dele uma vez fez algo com ele. E desde esse tempo em diante, ele tem sido viciado em conteúdo adulto. E muitas das vezes ele brinca demais com crianças e se percebe olhando demais para elas. E Joana disse que isso às vezes é o efeito de um abuso que às vezes a pessoa não conta, ela acaba passando adiante, de não como um desabafo, mas como uma maneira de continuar esse ciclo, transmitindo dor, que foi o que acabou ficando nele, mas que ele não precisava ficar assim. E a Adalberto perguntou o que ele tinha que fazer então, e ela disse que ele poderia procurar ajuda profissional, um terapeuta especializado nesse tipo de coisa, porque o que ele está relatando é de um trauma de infância, e que ele está tentando lutar contra isso, o que é bom. E Adalberto não queria aceitar, mas Joana insistiu e ele acabou aceitando. E ela ajudou ele a arrumar a casa que estava bagunçada e fez algo para ele comer. E depois de alguns dias ele começou a marcar consultas com um terapeuta da cidade dele, porque ele já ia voltar. E ao voltar, ele começou a frequentar o terapeuta e começou a entender melhor o que aconteceu com ele. E Joana acabou viajando para lá para dar apoio para ele. E com o tempo, ele entendeu melhor como ele está se sentindo e entrou em um grupo de apoio para esse tipo de situação. E Joana disse que de agora em diante ela vai estar aqui para ajudá-lo, porque já que ela foi confiada o maior segredo da vida dele, sabia que ele realmente confiava nela e que era melhor do que qualquer ex que ela já teve. E ela se mudou e começou a morar com ele. E com o tempo ele teve confiança de voltar a encontrar os pais da Aninha e reencontrou a Aninha, que quando viu, correu e ele se abaixou e abraçou ela. E ela disse que estava com saudade do amiguinho dela. E ele disse que também estava.